Gente, a gente já está quase se aproximando de 2 horas. Então deixa eu ler algumas perguntas que o pessoal colocou aqui no chat pra gente, pra eu também não tomar demais o tempo de vocês. Primeiro, a Regina comentou que, tipo, tudo isso que a gente falou de confiança, etc, é verdade. Isso eu acho que é o contexto da pergunta dela. Porém, se houver um problema no sistema Bitcoin que seja sistêmico, seja desestabilizante, isso vai atrapalhar o nosso equilíbrio emocional também. E sem dúvida que sim, por um lado, mas eu já ouvi alguém comentando num podcast gringo, acho que era o American Hodl, não tenho certeza, sobre mesmo se o Bitcoin quebrar, o Bitcoin é menos importante do que os bitcoinheiros que o Bitcoin organizou em volta. Ou seja, a ideia já nasceu, a ideia já, sabe, o gênio já tá fora da lâmpada, sabe? Aquela ideia de que ou você realmente tenta exterminar todo mundo que minimamente entende de computação e saberia reprogramar uma moeda mais ou menos parecida, ou a ideia já tá fora e se o Bitcoin quebrar, ele só vai ser recriado pela comunidade de alguma maneira um pouco diferente para adereçar o que fez ele quebrar. Então, sim, obviamente, se o sistema Bitcoin tiver um problema sistêmico, se ele falhar de alguma forma, por um lado vai ser horrível. Mas, por outro lado, eu não vejo isso como inviabilizante de nada. Eu acho que a ideia já nasceu, sabe? A ideia já. É aquela história de que tem ideias que o tempo chega e elas vão acontecer. Eu acho que o Bitcoin é uma dessas ideias e, mesmo se tiver alguma questão na parte tecnológica, alguma coisa na parte código, o Bitcoin é um dinheiro programável. Então, por definição, você vai lá, programa e conserta. E mesmo que você não chame Bitcoin, chame, sei lá, Satiscoin, sei lá, qualquer outro nome, a ideia de um dinheiro descentralizado, baseado em prova de trabalho, que você precisa usar energia para lastrear na realidade, é uma ideia que já nasceu. E eu acho muito difícil ela voltar e ser esquecida. Leta, fiquei um pouco intrigado aí com algumas coisas. É, Não, dois comentários. Primeiro, acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando fala numa situação hipotética, sem ser um pouco mais específico para gente poder trabalhar a questão mais a fundo. Então, a gente falar de um problema sistêmico que abale, que desestabilize o Bitcoin, não sei, para mim fica muito. Fica difícil entender de que situação que a gente está falando, entende? E aí a gente corre o risco, ao falar de uma situação hipotética, totalmente genérica, sem especificar exatamente que é tipo de ataque que a gente está falando, de colocar essa dúvida na cabeça de pessoas que estão entrando agora, e até afastar simplesmente por uma questão de colocar algo de uma forma não tão delicada. Tá? Então, em Justo, não, nesse ponto primeiro, de vista, justíssimo. Fazendo adendo, então, com certeza eu também não vejo essa possibilidade de maneira. É aquela história, né? Querendo ou não, todo bitcoinheiro é o cara que confiou tanto. Confiou não, estudou tanto Bitcoin porque tá procurando uma falha e não tá encontrando, né? Tipo, acho que é o povo mais ressabiado e diligente que eu conheço. Então, é não, importante é o maior ressaltar isso. honeypot, talvez o maior honeypot que a gente tá aí hoje em dia. Então, tem milhares ou dezenas ou centenas de milhares de pessoas que estão todo dia tentando encontrar alguma vulnerabilidade. Então, não é uma crítica a quem mandou a pergunta, mas eu acho que se ela tem uma dúvida ou um receio, um medo específico, acho legal colocar para ver se a gente consegue responder. E se não, não sei. Todo dia o Bitcoin está sendo atacado e, e, e estamos aí, né? A cada mais ou menos 10 minutos tem um novo bloco sendo minerado. E a segunda coisa que a gente tem que tomar cuidado,
e eu entendo que a forma que você colocou, mas ao falar, bom, se amanhã não for Bitcoin, se for Satoshi Coin, acho que também a gente corre um risco grande, porque a gente está também aí falando de uma situação hipotética e já abrindo uma possibilidade de que possa existir uma nova versão do Bitcoin que não se chame Bitcoin, entende? É uma incerteza, um FUD que pode gerar, Sim, o que você está que falando é que não essa sei se eu estou sendo conversa. Não, não, o muito, que você está falando é perfeito. muito radical, mas acho que tem que tomar cuidado. Essa conversa pode sair fora do círculo de confiança e as pessoas descontextualizarem o contexto do que a gente está querendo dizer. Concordo inteiramente. Perfeito. Maravilha. Desculpa, era só isso que eu queria clarificar. Não, não, acho que faz total sentido. Tipo, eu gosto do pensamento hipotético porque é aquela história. Tem sempre a hipótese do apocalipse zumbi, mas no entanto, isso não é o mais provável, isso não é o mais plausível, isso não vai acontecer de verdade. É só o que o pessoal chama do desconhecido desconhecível. Mas isso, por definição, é tão ínfima a chance que ninguém baseia o seu modelo de vida pensando nessa hipótese. Ninguém baseia o modelo de vida pensando que vai cair um meteoro amanhã, ou que você vai estar com câncer no cérebro, ou que vai ter um apocalipse zumbi. Então é justo. Tipo, quando alguém me pergunta algo, eu tenho o hábito de, sei lá, sempre ficar curioso e querer responder, mas você tá certo que é importante para quem tá escutando marcar o quão baixa são essas probabilidades, né? Tipo, é mais fácil a gente adivinhar as palavras do Satoshi, talvez. Não, e É o mais que eu do que isso, eu não estou sempre. nem querendo dizer, desculpa, Jeff, só para completar, não estou nem querendo dizer com baixa probabilidade, porque eu não sei de qual probabilidade estamos falando. Primeiro eu queria entender qual probabilidade estamos, de qual situação estamos falando, e aí a gente pode falar de probabilidade. Desculpa, Jeff. Ou Coreia, não lembro, não sei quem ia falar. Não, é só o que eu sempre falo é assim: existe a probabilidade de algum risco sistêmico acontecer e a gente, o Bitcoin falhar? Existe, existe. Eu- Você pode falar assim: existe a possibilidade de um pato marciano me atacar e me matar? Existe. Qual que é essa probabilidade? Não sei. Mas para mim, eu acredito que é muito mais fácil um pato marciano me atacar do que o Bitcoin falhar desse jeito. Eu acho que o Bitcoin ele falhar, eu acredito que ele ainda eu sou adepto à ideia do Renatão. Eu acredito que ainda o Bitcoin não é inevitável, mas existe uma grande diferença entre ele não ser inevitável e ele falhar. Eu acho que falhar é uma coisa assim muito, hipoteticamente falando, é muito baixa, é muito baixa. E, e sobre ele ser assim inevitável, eu acredito que ainda ele não seja, mas aí é uma outra história. É, só resgatando aqui do chat que a Regina também, que é quem fez a pergunta, comentou aqui que a FTX falhou. O Bitcoin pode falhar, não? E aí no fundo é toda uma diferença gigante de como é a estrutura, como funciona a rede, como, sabe, por que a mineração é do jeito que é, por que não é um ente centralizado que emite os tokens. É uma discussão que não vai dar para responder rápido aqui, Regina, porque senão a Não, não, gente não, vai. mas desculpa, a FTX não falhou, Justo, justo, perfeito. é exatamente ao contrário. É, perfeito. Deu tudo certo conforme planejado. Essa é a Perfeito. diferença. Perfeito, exatamente isso. Ela fez o papel que ela tinha que fazer. O objetivo era esse e eles cumpriram. Não, perfeito. Isso é sempre bom pensar nisso, né? A realidade não é que as pessoas querem transmitir pra gente necessariamente. Eles têm uma narrativa, mas tem coisa mais por trás dessa narrativa que às vezes faz sentido, às vezes não. Às vezes é mentira só pra tomar as coisas das pessoas, como em casos de pirâmides. E FTX não era só uma shitcoin cassino, não era só uma empresa de vender várias criptos para a pessoa ficar apostando como se fosse um cassino. Ela era isso também, mas ela era essa corretora de shitcoin cassino construída em cima de uma pirâmide.
Então, assim, de fato, não dá pra nem pra. Ela não falhou, ela fez o que ela queria fazer, que nem todas as pirâmides lá de Cabo Frio fazem. Tipo, o Gleidson conseguiu o Bitcoin das pessoas, que era o objetivo dele. Não dá pra falar que a pirâmide dele falhou porque quem investiu deixou de ter acesso ao dinheiro. Isso era o objetivo desde o começo. Então, acho que é importante essa distinção que você fez mesmo, Ivan. Concordo 100% que a gente tem. É isso, precisa ser muito preciso na linguagem, né? Pra não aceitar a narrativa deles e ser verdadeiro com o que aconteceu. Aí uma outra